sobre os 3 erros. Os 3 erros mais comuns que impedem as pessoas de ter mais clientes, mais resultados e alavancar profissionalmente. É muito simples entender o que atrapalha, mas nem sempre as pessoas conseguem as ferramentas e o caminho para destruir os obstáculos e de fato usar aquelas interferências como alavanca para chegar aonde deseja. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vamos lá. Eu separei 3 coisas, mas antes disso eu gostaria de te posicionar em relação a algumas coisas. Existem alguns pilares que abreviam muito o caminho para você não errar, para você chegar mais facilmente. E esse caminho, a Lara, que você deve ter visto aqui nessa semana junto com a Mônica, nessa experiência que vocês estão podendo passar, a Lara fez isso. Ela acreditou e ela seguiu um método. Ela treinou e fez o que precisava ser feito, sendo orientada por uma mentora. Então, método treino e mentor, assim como a Lara fez junto com a Mônica, ela conseguiu clientes, começou a aumentar o resultado. E o meio da pandemia, desses desafios todos, que tá desafiador para todos, ela conseguiu desbravar. Assim como eu também tenho conseguido, a Mônica e tantas outras pessoas. Por quê? Porque conseguiu neutralizar, tirar, destruir esses erros que falaremos aqui hoje. Erros que podem virar alavancas. Erros que podem gerar aquilo que para muitos é obstáculo, gerar a mudança definitiva para o seu negócio. E aí de fato você tem muito mais resultado profissional. Vamos lá, eu separei 3 coisas que a primeira é posicionamento, a segunda atenção e a terceira coleção de transformações. Fica tranquilo que eu vou te falar cada um desses erros, como eles acontecem e o que fazer para diminuí-los, neutralizá-los e usar como alavanca. O primeiro é posicionamento. Posicionamento parece um negócio muito simples, né? Mas como você tem se posicionado em relação à solução que você oferece para o seu mercado? Um exercício simples para isso é: pergunta para as pessoas, clientes ou possíveis clientes, como eles te reconhecem. Quando fala o seu nome, o que vem na cabeça dessas pessoas, seja clientes, seja possíveis clientes? Porque isso tem a ver com o seu posicionamento. As pessoas te conhecem ou reconhecem em função do problema que você é bom em resolver? Qual problema você de fato é bom em resolver? Sobre isso, quando você consegue organizar estrategicamente o seu posicionamento, esse deixa de ser um problema e vira alavanca, como nós falamos. Como assim, Rodrigo? Por que é um erro comum? Porque você não para pensar sobre posicionamento, sobre como as pessoas vão lembrar de você. Quando alguém está conversando sobre um assunto no qual você tem uma habilidade, uma experiência a oferecer, as pessoas lembram de você, o seu nome aparece na roda como uma recomendação ou como alguém de referência em solucionar aquele tipo de problema? Quando aparece, significa que o seu posicionamento para aquele nicho, para aquelas pessoas, está adequado. Quando o seu nome passa longe e você não aparece como uma solução, logo você tem uma oportunidade de melhorar o seu posicionamento. Então, entender isso, tirar esse problema, esse erro comum, é o que vai virar alavanca para o seu negócio, para você ter mais clientes, mais resultados. Por que eu digo que esse problema é muito comum? Por uma falha de não parar para pensar. É simples entender o que eu estou falando, mas menos simples agir, estruturar o seu posicionamento. E menos simples ainda, fazer com que as pessoas lembrem. Mas é possível se você seguir um passo a passo, se você treinar, tiver uma mentora que te direciona. Por isso que a Lara conseguiu, quando ela foi e fez o trabalho junto com a Mônica, bingo, ela conseguiu porque método, treino e mentor, você não precisa sofrer tanto. Quando existe já um caminho, uma estrada pavimentada, por que você vai escolher por uma estrada de terra? Não faz sentido. Então, posicionamento é o primeiro caminho. Para isso, você tem que ter conhecimento. Conhecimento do quê? Ou conhecimento seu de estudos, de experiência, de quedas e levantadas que você teve. Quer dizer, caiu, levantou, aprendeu. Isso é um exemplo de conhecimento. Ou você recorre a um mentor, alguém que te direciona. Como, de novo, o exemplo da Lara, que mostra isso. Gente, você não precisa sofrer tanto. Tem gente que já tem um conhecimento empacotado para te oferecer e abreviar. Então, posicionamento é o primeiro erro mais comum, corrija isso.
como você está nas redes sociais, como as pessoas te encontram e como as pessoas conseguem fazer com que você de fato seja contratada, sendo uma solução prática de problema. Segundo é a atenção. Se você tem um bom posicionamento, o segundo ponto é chamar a atenção. Oi, Rodrigo, chamar a atenção é só colocar uma melancia na cabeça. Pode ser, mas quem você vai atrair se você colocar uma melancia na cabeça? Então, você pode colocar uma melancia na cabeça, você pode fazer aqui, ó, deixa eu pegar, você pode colocar um nariz de palhaço e aí você vai chamar atenção. Você pode fazer isso também. Só que a questão é, quando você faz isso, chama atenção? Sim, chama. Melancia na cabeça, nariz de palhaço. Mas chama a atenção da pessoa certa? Da pessoa que você deseja de fato chamar a atenção? Então você tem que chamar a atenção de uma maneira correta. Isso tem a ver com a sua comunicação. Como você tem se comunicado com os seus clientes e os seus possíveis clientes, futuros clientes? Como você tem se comunicado com você mesmo? Porque como você se comunica com você, você aumenta seu nível de confiança, de certeza, você acredita. Acreditar sem aquele positivismo barato de vai lá, força, fé que tudo vai dar certo e achar que isso é suficiente. Isso é importante, mas não é suficiente. Você precisa de mais. E esse mais é posicionamento. Chamar atenção, sim, mas não chamar atenção com o nariz de palhaço. É chamar atenção do jeito certo, para as pessoas certas, para que elas, de fato, virem o seu cliente. E aí esses erros de chamar atenção de forma correta te gere uma alavanca e não um obstáculo, não uma parede intransponível que faz você bater de cara no muro e aí não faz você avançar. Esse é o segundo erro mais comum. E o terceiro erro é a sua coleção de transformações. O que é essa coleção de transformações? Muitos profissionais que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, alunos dos cursos do Método Andragos, eles não conseguem organizar quando eles chegam até mim. Depois eles ficam craque nisso, lógico, né? Mas no começo, quando eu pergunto, você tem os seus resultados dos últimos 12, 24, 36 meses organizados de um modo que a gente consiga saber tudo o que você fez de bom, todos os resultados mais relevantes que você já gerou? Porque todo profissional, ele é contratado, ele é requisitado, ele é buscado, pesquisado para resolver algum tipo de problema. E esses profissionais, eles são mais reconhecidos pela habilidade e pelo nível de transformação que ele gera. Você, por exemplo, gera um nível de transformação. Mas se eu te perguntar o que eu pergunto para os meus alunos, para os meus clientes, quais foram os resultados mais relevantes nos últimos 12 meses? Quais foram os resultados mais relevantes nos últimos 24 meses? Quais foram os resultados mais relevantes nos últimos 36 meses? Rodrigo, tá ficando difícil, Rodrigo. Pois é. Se você organiza isso no seu dia a dia, a cada vitória, a cada conquista, a cada transformação, é menos difícil, porque você já tem um método. E é sobre essa organização que vai diminuindo os erros, vai aumentando os resultados. Por isso que eu digo, os erros, os obstáculos começam a servir de alavanca. Aquela parede, quando você derruba, ela vira degrau, ela vira uma ponte para você ir mais longe, ir mais alto. Então é entender e fazer do limão uma limonada. Coleção de transformações. Você transforma. Você, uma vez que você é profissional que está aqui buscando conhecimento, é óbvio que você é uma pessoa já diferenciada. E diferente da maioria esmagadora que fala, mas não consegue ficar por 2 minutos num vídeo. Se você está aqui até agora, claro que você tem um nível diferente de busca de realização. Por isso, o que eu quero organizar com você? Para você ter transformações verdadeiras, consolidadas, você tem que gerar confiança. Como que se gera confiança, Rodrigo? Gerando resultado, gerando transformação verdadeira. Mas vamos explicar um pouquinho melhor isso. A forma que você se comporta e se relaciona gera um nível de conexão maior e melhor. Claro, porque você consegue se conectar de um jeito especial com as pessoas e por consequência disso as pessoas começam a confiar mais. Mas é suficiente? Não. Porque tem gente que fala, fulano é gente boa pra caramba. Mas se ele não tem um conhecimento técnico específico e não sabe resolver problemas, como você confia?
Na hora que é gente boa, é legal para dar risada, mas você não evolui, porque tá todo mundo querendo levantar a sua média, se relacionar melhor. Então, não basta só ser gente boa, legalzinho, se comportar legal. Tem que ter conhecimento. Ah, tem conhecimento pra caramba, é gente boa, mas não tem resultado. Poxa, quantas pessoas eu vejo que são pessoas maravilhosas, sabem muito, mas não têm resultado. Se tem algo que ele é incontestável, são os resultados. Agora, para lacrar e ficar bom demais da conta, o que você precisa? Quando você se posiciona, se comporta bem, se relaciona bem, tem conhecimento pra caramba e faz com que esse conhecimento aplicado de forma inteligente gere resultado, aí ninguém te segura. Aí sim você elimina os erros que te atrapalham, gera um resultado infinitamente maior e aí de fato você tem muito mais reconhecimento e confiança das pessoas. E essa confiança, uma vez que a pessoa confia no seu trabalho, no seu método, ela consegue se abrir mais. E quando ela se abre mais e age, você consegue movimentar que a pessoa tenha ação, a transformação acontece. Quantos profissionais maravilhosos não conseguem quebrar essa barreira que existe, porque a pessoa fica tão desconfiada, acha que assim, eu não sei se isso que o Rodrigo está falando faz sentido, eu não sei. Sabe aquela briga interna, tic-teco? Por isso, quando eu falei da comunicação, não é suficiente o que você se comunica com o mundo externo. É muito importante também o que você comunica com o seu mundo interno. Porque é sobre essa comunicação que gera efetivamente a mudança necessária para você ter a energia para mudar em você, refletir, impactar o outro e aí por consequência as coisas melhoram a cada vez mais. Então, o que eu quero sintetizar, organizar os 3 erros mais comuns. Falhas no posicionamento, falha de chamar a atenção. Não chamar a atenção, passar despercebido. Tem gente que adora passar desapercebido. Adora não ser percebido. Mas como é que você vai decolar ou se destacar profissionalmente se você prefere ficar ali quietinho, escondido atrás da moita? Não rola. Então, falha de posicionamento, falha de chamar a atenção e não colecionar transformações. Não saber dizer os resultados mais significativos que você gerou. Quando você consegue se posicionar de forma adequada e as pessoas te lembram, se lembram de você, mesmo quando você não está aparecendo, sinal que você deixa a sua marca. Logo, você deve chamar a atenção para que as pessoas cheguem até você. Por exemplo, quando você chama a atenção, e aí eu dei o exemplo, você pode chamar de várias maneiras. Você pode usar um nariz de palhaço, e aí você fala, tô chamando a atenção de pessoas erradas. Não é isso que você quer. Você tem que chamar a atenção de um jeito certo. Se você é comediante, se você quer fazer trabalho para crianças ou para pessoas que gostam de palhaço, talvez faça sentido. Senão você está chamando a atenção de um jeito errado. Melancia na cabeça não é o caminho. Então chame a atenção do jeito certo. A sua comunicação ela vai muito além da sua oratória, da forma com que você fala. É o seu estado corporal, o corpo fala, suas expressões faciais, mais do que isso, a comunicação que você tem com você mesmo. Depois, a coleção de transformações. Quantas pessoas você já transformou? Qual é a sua capacidade de transformar? Então, quando você tem método, treino e mentor, gera confiança, aí você facilita. E se você tiver uma mentora, por exemplo, você está uma oportunidade aqui assistindo essa jornada junto com a Mônica, que já treinou outras pessoas e tem gerado resultado. Eu citei a história da Lara, mas existem várias outras. Quando você segue um método, você abrevia o caminho. Você se protege de andar por uma estrada cheia de buracos, cheia de terra, e já vai por uma estrada pavimentada. Um erro muito comum que eu percebo é que algumas pessoas, ao invés de buscar, quando ela começa a querer solucionar um problema, por exemplo, você quer vender mais, ter mais clientes, encher a agenda, por exemplo. E diante disso, você procura fazer um plano de ação. O que você aprende nas escolas de negócios? Ou até nem aprende tão bem, porque hoje em dia tá desafiador. Mas vamos lá. Normalmente você vai falar assim, ó, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Eu tô falando, por exemplo, um 5W2H, resumido aqui. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Quanto eu vou gastar? Quem efetivamente vai fazer? Com quem eu tenho que dividir essas responsabilidades? Quando eu vou concluir? E assim vai. Isso é o plano trivial, é o comum. Agora,
Quando você começa, em vez do o que, com quem, aí a história já muda um pouco. E por que ela muda? Ela muda porque você, quando encontra uma pessoa, o com quem primeiro, o que, o como e todo o restante talvez já venha de uma forma muito mais fácil. Então eu acredito muito que a maioria dos problemas que você possa ter no seu desenvolvimento, no seu desenrolar profissional, empreendendo, como autônomo, seja como for a sua profissão, independente do problema que você tenha, existem pessoas que já tiveram o mesmo problema. Talvez já resolveram de forma e fizeram com que aquele problema complexo virasse problema simples. Talvez essa pessoa já até gravou um vídeo, talvez essa pessoa já até escreveu um livro. Mas talvez você tenha uma mentora, uma pessoa que possa te ajudar. Então, entender esses 3 erros e abreviar o caminho possivelmente seja a principal alavanca para você chegar muito mais perto da onde você deseja. Você pode ter o que você quiser se você fizer o que precisa. E não tem problema ter problema. Só não pode ter o mesmo problema sempre. Por isso, cuide do seu posicionamento, chame a atenção de um jeito certo e colecione transformações. Deus te criou para você servir. Todas as coisas têm e existe com o objetivo de servir para alguma coisa. E aí eu te deixo uma pergunta. Para que você serve? A quem você serve? Como serve e qual vai ser o seu método, a tua forma de seguir adiante. Elimine os erros, siga adiante, que Deus abençoe sua vida, sua profissão. Vamos junto, rodrigo.wilder nas redes sociais, procure aí e tamo junto, vamos lá.